Fala turma, professor Samuel Dória, mais uma vez, falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Chegamos em nossa 30ª aula dessa maratona de estudos. Pois é, gente, são 30 aulas de matemática em que estamos estudando juntos. Sou grato a vocês que têm acompanhado as nossas aulas, que têm solucionado os problemas propostos lá no formulário, os desafios propostos aqui na videoaula, né? E aí já estamos encerrando o ano letivo de 2020. Faremos apenas 2 revisões, a avaliação, e fecharemos o ano letivo com nossas aulas remotas. Pessoal, é muito importante que vocês prestem bastante atenção em relação à avaliação, né? Já fizemos uma avaliação, agora faremos a segunda avaliação e depois nós vamos decidir o que essa avaliação vai influenciar no nosso ano letivo de 2020. De uma coisa tenha certeza, vocês não estão fazendo as avaliações para nada, né? Elas vão servir e depois vocês verão por aqui. Pessoal, em nossa 30ª aula, eu tenho um convidado especial, ele que já veio aqui, né, uma outra vez, enriquecer a nossa aula com o seu conhecimento. Ele vai fazer mais uma participação. Na verdade, são 2, né? Um que ele gravou de casa, que é um aluno também muito inteligente. Ele não pôde vir até o estúdio, mas ele gravou de casa e nos mandou a solução do desafio. O outro, né, que é Edibaldo Júnior, da Escola Oséias, ele que já veio conosco aqui, já fez participação, é um aluno muito inteligente, ele vai solucionar aqui conosco uma questão proposta nessa revisão. E aí vocês irão acompanhar as habilidades que ele vai usar para solucionar esse problema. E vai deixar aqui nos comentários o que você achou da participação de Edibaldo. Então, pessoal, em nossa 30ª aula, nós não podemos esquecer que o nosso componente curricular, ele continua sendo matemática. Essa aula, ela tem como público-alvo vocês, alunos do 6º ano do ensino fundamental. E nessa aula de hoje, como já dito, nós iremos apenas revisar conteúdos já estudados. Então, e o objetivo dessa aula é justamente esse: resolver problemas matemáticos usando várias habilidades. Ou seja, o problema que Edibaldo irá solucionar, ele vai usar uma habilidade. Mas aí você de casa pode até solucionar o mesmo problema usando uma outra habilidade diferente e que o resultado pode ser o mesmo. Então, o bom de estudar matemática é isso. É que os horizontes de conhecimento, eles não são limitados. Então, pessoal, nossa aula de hoje, nós iremos, para fechar essa revisão, nós iremos relembrar um pouquinho de polígonos regulares. Eu falei para vocês na aula anterior que os polígonos regulares, a palavra regular vem de regularidade, ela acompanha o raciocínio de igualdade. Ou seja, polígonos regulares, um polígono se diz regular quando todos os seus lados têm a mesma medida e todos os seus ângulos internos são congruentes. A palavra congruência, vocês já sabem, significa justamente isso, igualdade. Portanto, ele está dizendo aqui que polígonos regulares são aqueles que apresentam tanto os lados quanto os ângulos internos com medidas iguais. Então, isso é a palavra regular. Pessoal, então aqui eu coloquei algumas figuras de polígonos regulares. Olha, um triângulo regular. É muito importante que você entenda e compreenda essa regularidade. O triângulo que é regular, ele já tem um nome específico por ser regular. Por exemplo, esse triângulo aqui, eu estou dizendo que ele é regular. Se ele é regular, ele tem os 3 lados com medidas iguais. Automaticamente, os 3 ângulos internos com medidas iguais. Por ele ter essas habilidades ou essas características, ele tem um nome específico. O nome dele é triângulo equilátero. Equi vem de igualdade e látero vem de lado. Ou seja, é um triângulo que apresenta os 3 lados com medidas iguais. Aí nós temos aqui um quadrado. Ele é um polígono regular. O quadrado é um paralelogramo que apresenta os 4 lados com medidas iguais e os 4 ângulos internos retos. Todos os 4 ângulos internos também com medidas iguais. Agora, o pentágono, o hexágono, o heptágono e os demais, eles apresentam regulares e não regulares. O quadrado, ele apresenta-se somente de forma regular. O triângulo e os demais não. Eles podem apresentar de formas irregulares. Portanto, pessoal, polígono regular são aqueles que apresentam os lados com medidas iguais e os ângulos internos com medidas iguais. Então, pessoal, essa é a nossa primeira questão da aula de hoje,
da nossa revisão. Na verdade, lembre, essas habilidades já foram estudadas na aula passada. Aqui nós só vamos relembrar. E aí, para solucionar essa primeira questão, eu vou convidar ele, né, que é o nosso convidado especial, Eribaldo. Olá, meu nome é Eribaldo, estudo na Escola Zésica Ponte Batista e vim aqui cumprir o desafio do professor Samuel Dura. Primeira questão. Desafio. Qual o polígono que apresenta o menor número de lados? O polígono que representa o menor número de lados é triângulo, porque ele tem 3 lados por mesma quantidade. Agora eu vou solucionar a segunda questão do desafio de matemática. Segunda questão. Qual dos polígonos abaixo pode ser classificado como regular? O polígono que pode ser regular é a letra A, triângulo equilátero. Também a letra B, quadrado. São regulares por causa que todos têm medidas iguais. Olha, pessoal, e aí? O que vocês acharam da participação de Eribaldo? Então, vocês viram as habilidades que ele usou para solucionar tanto a primeira quanto a segunda questão. Então, essas habilidades são muito importantes. Ele identificou aqui na primeira questão qual é o polígono que apresenta o menor número de lados. Olha o que a questão diz. Qual o polígono que apresenta o menor número de lados? Aí ele entendeu que é o triângulo que apresenta o menor número de lados. Na verdade, vocês sabem, esse é o menor polígono, pois um polígono, para ser formado, ele precisa apresentar no mínimo 3 lados. Então, o triângulo, ele apresenta 3 lados, ele é o polígono que apresenta o menor número de lados. Com 2 lados, não pode ser classificado como polígono. Aí também ele solucionou a questão 2. Na questão 2, nós já temos 2 alternativas corretas. E aí, ele também prestou atenção em relação a isso. Ele identificou 2 alternativas corretas. A questão 2, ele quer saber qual dos polígonos abaixo pode ser classificado como regular. Colocamos 2 polígonos que podem ser identificados como regular para nós avaliarmos o nível de conhecimento. E aí, na letra A, o triângulo equilátero, que eu falei no início da aula, ele é equilátero justamente por isso, porque ele é regular, todos os lados e todos os ângulos com medidas iguais. E o quadrado, porque também apresenta todos os lados e todos os ângulos com medidas iguais. Então, foi justamente isso que ele identificou, foi justamente isso que ele passou para nós. Aprendemos juntos agora, né? Tanto eu aprendi com ele, quanto nós aprendemos juntos. Espero que vocês aí de casa também estejam aprendendo conosco. Então, é uma revisão, e essa revisão, nós estamos falando de habilidades que nós já usamos nas aulas anteriores. Então, aí a questão 3. Como classificar em relação aos lados o triângulo que tem 2 lados com medidas iguais? Olha, nós já vimos essas habilidades, já classificamos os triângulos em relação aos lados e aos ângulos. Então, se ele apresenta 2 lados com medidas iguais, ele é o triângulo isósceles. O triângulo isósceles é aquele triângulo que apresenta 2 lados com medidas iguais e os 2 ângulos da base também com medidas iguais. O triângulo escaleno, ele apresenta todos os lados com medidas diferentes. Já o triângulo equilátero, nós falamos no instante, todos os lados com medidas iguais. O retângulo, ele apresenta 2 lados congruentes e 2 lados congruentes entre si. Aí agora a questão 4, ele quer saber como classificamos em relação aos ângulos o triângulo que tem um ângulo interno reto. Olha, um ângulo interno reto é aquele ângulo que mede 90 graus. Logo, o nome do triângulo já vem seguindo em relação ao seu ângulo a sequência de nome, ou seja, de classificação. O triângulo acutângulo, ele não apresenta um ângulo interno reto. O triângulo obtusângulo também não apresenta um ângulo interno reto. O triângulo equilátero não pode, em hipótese nenhuma, apresentar um ângulo interno reto, pois o equilátero apresenta os 3 ângulos internos iguais, então ele só pode medir 60 cada. Aí só sobra o triângulo retângulo, já vem da palavra reto. Reto, retângulo. O triângulo retângulo é aquele triângulo que apresenta um ângulo interno com medida igual a 90 graus. Então, pessoal, essas habilidades são importantes. Aprendam, prestem atenção, porque nós vamos usá-las na prova. Então, aí agora vocês vão acompanhar as habilidades que Luiz Aleandro Xavier ele nos enviou em relação aos desafios seguintes. Então, ele solucionou em casa
ele encontrou as respostas, explicou como ele encontrou aquelas respostas. Acompanhe aí e deixe também os seus comentários aqui em relação à participação de Luísa Leão. Agora eu vou resolver o desafio da aula de matemática. Eu cheguei à conclusão que a alternativa correta é a letra A, pois um paralelogramo tem 4 lados, sendo eles oposto e paralelo, e seus segmentos de reta não se cruzam em momento algum. Agora eu vou ler a questão. Qual dos conjuntos abaixo representa o paralelogramo? Letra A, retângulo, quadrado e losango. Letra B, retângulo, quadrado e triângulo. Letra C, retângulo, pentágono e losango. Letra D, hexágono, quadrado e losango. Eu acho que é a letra A, pois tem um retângulo, quadrado e losango. Eles têm 4 lados e seus segmentos de retas não se cruzam em momento algum. E aí, pessoal, o que vocês acharam da participação de Luísa Leão? Então, né? Ótima participação dos alunos, uma aula só funciona se tiver professor e aluno, se tiver só professor ela não funciona, se tiver só aluno também ela não funciona. Por isso que é importante a participação de vocês, tanto aqui nos comentários, quanto curtindo, compartilhando, solucionando os desafios, tanto os desafios propostos no formulário, quanto os desafios propostos aqui na videoaula. Então, eles sempre têm nos acompanhado, foram parceiros durante esse ano, Eribaldo, Micael, Luísa Leandro e outros alunos que solucionaram conosco problemas propostos aqui em nossas videoaulas. Então, a questão 5, que Luísa Leandro ele já mostrou para vocês quais habilidades ele usou para solucionar, ela diz o seguinte: qual dos conjuntos abaixo é formado pelos principais elementos que formam um quadrilátero? Olha, um quadrilátero é formado por vértices, lados, ângulos e diagonais. E aí, o que é que você acha? Um quadrilátero tem vértices, tem lados, tem ângulos e tem diagonais? Sim. Nós vimos que os vértices são os pontinhos onde os lados se encontram. Depois tem os lados. Depois tem os ângulos, tanto internos quanto externos. E os quadriláteros têm diagonais, coisa que os triângulos não têm. Letra B, lados, ângulos e diagonais. Aqui faltou os vértices, então está incompleta. Letra C, vértices, lados e diagonais. Aqui faltou os ângulos, então está incompleta também. Letra D, vértices, lados e ângulos. Aqui faltou as diagonais, está incompleta também. Portanto, a letra A é o conjunto que apresenta os principais elementos formadores de um quadrilátero. Então, a última questão, que também foi solucionada, né, por o aluno Luísa Leandro, ele diz: qual dos conjuntos abaixo representa os paralelogramos? Olha, nós falamos de paralelogramo. Então, ele quer saber, retângulo, quadrado e losango, eles são paralelogramos? Depois, retângulo, quadrado e triângulo são paralelogramos? Triângulo é um paralelogramo? Não, gente, triângulo não é um paralelogramo. Então, letra B está errada. Retângulo, pentágono é um paralelogramo? Não. E aí, por último, hexágono, quadrado e losango. O hexágono, ele é um paralelogramo? Não também. Portanto, letra A, o retângulo é um paralelogramo que apresenta 2 lados paralelos congruentes e os outros 2 também congruentes. O quadrado ele é um paralelogramo que apresenta os 4 lados e os 4 ângulos internos congruentes. O losango é um paralelogramo que apresenta os 4 lados congruentes. Portanto, letra A apresenta os paralelogramos. E aí, pessoal, vocês acharam dessas habilidades? Tanto que eles, alunos, apresentaram, quanto as habilidades que eu estou apresentando. Certamente, vocês têm habilidades diferentes que podem explorar para solucionar esses problemas. O importante é que todos venhamos a encontrar os mesmos resultados. Então, nossa aula de hoje fica por aqui. Aqui está Eribaldo, que fez a participação em nossas aulas. Aqui está também Micael, que sempre fez participações em nossas aulas. Eles apoiaram as nossas aulas, assim como vocês apoiaram de casa. Um forte abraço. Não deixem de solucionar os problemas propostos aí no formulário. Não deixem de assistir a videoaula por completo. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um forte abraço e até o próximo encontro.